Mais uma vida se foi pela Covid-19. Luiz Fernando Avelar, nosso colega, editor-chefe do jornal Serra Dourada, o nosso amigo, lamentavelmente perdeu essa batalha para uma doença tão cruel. Mais dores, mais amores que aqui ficam sofrendo, mais experiências, mais momentos que deixam de existir. Mas nós queremos deixar nas nossas lembranças o homem forte e guerreiro que ele foi, lutando contra essa doença por mais de 60 dias na UTI. Siga em paz, Luiz Fernando. E hoje, Luiz Fernando Avelar, do Jornal do Meio Dia, é para você e para toda a sua família. A gente fez esse jornal com muito carinho e muito amor para vocês. 5 bandidos morrem em confronto com a Rotan depois de explosão de banco em Corumbá de Goiás. Você vai ver também que motorista bêbado que dirigia sem controle é perseguido. Policiais atiram nos pneus e só assim ele para. E você vê aí que o veículo carregado de soja acabou pegando fogo. Neste flagrante, veja onde o caminhão vai parar logo depois da curva. 3 pessoas que estavam no veículo foram resgatadas por um policial de folga. E no nosso quadro A Rua, como ela é, o desafio de viver como vendedor ambulante. Ô, rapa! Ô, rapa! 44 aqui na capital. E o Vem com a Gente Goiânia, Vem com a Gente Goiás de hoje, né, Luciana? É cheio de saudade, cheio de homenagens para esse grande jornalista, nosso amigo Luiz Fernando Avelar. E vamos fortes todos juntos, elevando as nossas orações pela alma do nosso colega Luiz Fernando, que se foi, e também pedindo força e que Deus ilumine todos os familiares e amigos que sofrem neste momento. 5 bandidos morreram em confronto com a polícia logo depois de explodir em um banco em Corumbá de Goiás. Maicon Leão na tela com a gente, adiantando essas informações. É com você, Maicon. Olá, Luciana. Pensa numa madrugada agitada e de muito susto para os moradores da cidade de Corumbá de Goiás, que fica a mais ou menos 100 quilômetros aqui da capital. Esse grupo criminoso invadiu uma agência do Banco do Brasil durante a madrugada, colocou explosivos nos caixas eletrônicos e detonaram. Na fuga, eles acabaram dando de cara com a polícia e aí houve troca de tiros. Você imagina os moradores no susto, no desespero, tem explosão, troca de tiros. No meio desse confronto, 5 criminosos acabaram morrendo nessa troca de tiros com a polícia lá na cidade de Corumbá de Goiás. Os militares encontraram com os criminosos até agora de manhã, no primeiro balanço apresentado pela polícia. As investigações ainda estão continuando, novas informações ainda estão sendo repassadas a todo momento, mas até o início da manhã foram apreendidas 6 armas de fogo, entre elas uma submetralhadora, 2 pistolas 380, 3 revólveres calibre 38, carros explosivos, aquelas toucas ninjas para que eles não fossem identificados e luvas. A polícia acabou descobrindo... Uma interrupção no áudio aí. Oi, Maicon, está nos ouvindo? Daqui a pouco o Maicon volta com outras informações sobre a morte desses 5 bandidos. Olha só o que eles fizeram nessa agência do Banco do Brasil em Corumbá de Goiás. Houve fuga, confronto com a polícia e a morte desses bandidos. Retomando o áudio nesse momento. Agora sim, Maicon, pode continuar retomando aí as suas informações, por favor. Pois é, Luciana, esse banco fica a cerca de 500 metros do centro da cidade de Corumbá de Goiás e a polícia conseguiu fechar esse cerco na hora que os criminosos estavam deixando o município. E aí tentaram fazer a abordagem, esses criminosos teriam se recusado a parar,
teria acontecido uma troca de tiros e os 5 acabaram morrendo. Alguns deles chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Como eu estava dizendo antes do nosso problema técnico, foram apreendidas 6 armas de fogo, entre elas uma submetralhadora, uma pistola 380, 3 revólveres calibres 38, explosivos, aquelas tocas ninjas para que eles não fossem identificados. Como a polícia acabou descobrindo o que estava acontecendo, conseguiu montar o cerco, participaram dessa ação a Rotam, o Grupo de Anti-Rouba-Banco, a Delegacia Estadual de Investigações Criminais e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar. A gente segue acompanhando esse caso, mais detalhes talvez ainda na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia e, claro, no Jornal Serra Dourada, logo mais às 7h15 da noite. As investigações ainda estão acontecendo e novas informações vão chegando a todo momento. Sim, se você tiver alguma coisa a acrescentar, você tem prioridade, é só nos acionar. Nós voltamos com esse assunto ainda nesta edição. Por enquanto, obrigada, Michael. Olha, muitas participações de Goiânia, região metropolitana, em todo o estado de Goiás, no 985-19-7000. Vocês já podem começar as denúncias, mandar aí para nós através do nosso WhatsApp. Tem um flagrante, o telespectador flagrou e mandou para nós aqui: homem abandona cachorro, um absurdo. Vamos ver então o flagrante. O rapaz abandona o cachorro tá mais de 2 metros, cansado desse carro aqui, ó. Abandonou, rapaz, o cachorro, ó. Isso é absurdo, rapaz. O cachorro, a mais de 2 metros, o cachorro correndo atrás. Isso é absurdo, rapaz, o cachorro correndo. Olha, ninguém é obrigado a criar animais, a ter um cachorro em casa, mas se você assumiu essa responsabilidade, você tem que fazer isso até o fim da vida desse cachorro. Isso é uma covardia. A gente vai passar esse vídeo aí, a gente espera que a polícia possa investigar, porque isso é abandono de animais, já é um crime ambiental, já previsto em lei, e é uma tremenda covardia, o cachorro correndo atrás lá, implorando para o dono levar ele. Lembrando que você que está nos acompanhando neste momento, maus tratos contra animais não é somente ferir ou mutilar os bichinhos, não, viu? Há outras situações, como essa daí. Abandono, não dar comida e água em quantidade adequada, manter o animal em ambiente pequeno, sem higiene, deixá-lo exposto ao sol ou chuva, como já registramos aqui, lamentavelmente. Isso tudo se configura, sabe o quê? Crueldade contra os animais. Só que essa crueldade se transforma em crime a partir do momento em que, setembro do ano passado, essa lei foi sancionada e se tornou ainda mais rigorosa, a Lei 1095. Ela prevê, sabe o quê? Você que costuma cometer essa atrocidade contra animais, prevê prisão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda àqueles que cometerem essa prática absurda. Até então, a pena era apenas de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Olha, tem contrabando apreendido, uma operação conjunta entre as polícias do Mato Grosso do Sul e também aqui de Goiás. 750 mil carteiras de cigarros foram contrabandeadas do Paraguai. A mercadoria foi avaliada em 4 milhões de reais. 2 carretas foram apreendidas na ação. Os condutores abandonam os veículos após a chegada da equipe policial. Abandonaram, né? Os veículos e as mercadorias apreendidas foram encaminhados para a Receita Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa é uma operação conjunta das polícias do Mato Grosso do Sul e de Goiás. E olha só o que aconteceu com esse motorista da carreta. Ele foi preso, mas antes de tudo isso, sabe o que aconteceu? Foi flagrado zigue-zagueando pela rodovia, foi na BR-050 em Campo Alegre, colocando em risco a vida de todo mundo. Ele foi perseguido pela Polícia Rodoviária Federal e só parou quando os policiais atiraram nos pneus desse veículo. Ele estava carregado de soja e acabou pegando fogo. O homem fez o teste do bafômetro e a embriaguez foi comprovada. Segundo os agentes, ele confessou que teria ingerido bebida alcoólica em um estabelecimento na cidade de Cristalina antes de pegar a estrada. O motorista foi detido e levado para a Polícia Civil em Catalão. Está aí a prova de que ele estava embriagado depois de fazer o teste do bafômetro e aí depois dos policiais terem atirado nos pneus, a carreta acabou pegando fogo. Só Deus sabe o que nós estamos fazendo para colocar esse jornal hoje no ar. Todos nós estamos consternados com a morte do Luiz Fernando Avelar. Daqui a pouco a gente vai continuar com as homenagens. E você aí de casa que perdeu um parente muito querido, um amigo muito querido, sabe muito bem o que é que eu estou falando.
Agora traz comigo aqui o Lucas, porque enquanto a gente chora aqui, você em casa chora, há tantas vidas perdidas, tem gente fazendo festa como se nada tivesse acontecendo, como se a pandemia fosse simplesmente alguma coisa ilusória. Lucas, a fiscalização está trabalhando, tem muita gente, infelizmente, desrespeitando as normas nas festas clandestinas, aglomerando e, enfim, traga informação. Oi, Lucílio, boa tarde também a você do outro lado da tela. Gente, é lamentável toda segunda-feira a gente ter que trazer informações aqui de festas e mais festas clandestinas, não só na capital, mas também em Aparecida de Goiânia, que foi o que aconteceu, uma festa com 70 pessoas que foi interrompida e no local cada uma teve que pagar uma multa no valor de R$ 111 porque estavam aglomeradas e além disso estavam usando o som alto ali, caixas de som, dando ali um prejuízo maior, muito grande para a população com a perturbação do sossego. Mas essa não foi a única situação encontrada em Aparecida pelos fiscais, pelos guardas civis metropolitanos, porque 10 carros com som automotivos e também caixas de som foram apreendidos em vários bairros ali de Aparecida. Essa festa clandestina aconteceu no setor Fabrício, mas em outros bairros várias irregularidades foram encontradas. Todos esses equipamentos, esses veículos foram levados para o pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade e agora os donos vão ter que desembolsar de R$500 a R$5.000 para tirarem os veículos ou mesmo essas caixas de som que estavam aí perturbando o sossego dos moradores de Aparecida de Goiânia. Uma distribuidora de bebidas também foi interditada porque não tinha documentos, mas isso só na madrugada de domingo, sábado para domingo. Na sexta-feira, outros 2 veículos já tinham sido apreendidos também pela mesma situação e outros 4 estabelecimentos que estavam funcionando sem licença. Mas se fosse só em Aparecida de Goiânia, aqui na capital também outras irregularidades foram encontradas, festas em chácaras e também uma boate. Mas além dessa situação toda regada com aglomeração, tinha bar aqui na capital que as pessoas estavam compartilhando o narguilé. Ali, tudo propício para o vírus propagar da forma que quer, né? Mas essa situação toda não fica por aí, porque em um posto de combustíveis no setor Bueno, na AT-63 com a Avenida 85, vejam só a quantidade de pessoas que foram flagradas pelos fiscais lá no momento em que a equipe chegou e tudo foi fechado e todos foram retirados do local. É no momento que a gente chora a perda de pessoas queridas que fizeram a diferença nas nossas vidas, enquanto isso pessoas que não dão valor à própria vida e nem mesmo têm empatia com o próximo. Devolvo a vocês. Obrigado, Lucas, pelas informações. Esse tipo de notícia soa como um tapa na nossa cara, neste momento em que todos estamos sofrendo a perda de um amigo, a morte do nosso editor-chefe do jornal Serra Dourada, Luiz Fernando Avelar, juntamente com a dor de outras 400.000 famílias, mais de 400.000 famílias que perderam pessoas queridas para essa doença tão cruel. E outros tantos ignorando a gravidade, se aglomerando, fazendo festinhas e contemplando o quê? Motoristas do transporte coletivo decidem paralisar as atividades a partir da meia-noite desta terça-feira. A reivindicação do sindicato, que representa a classe, é o atraso do reajuste salarial. Vamos ver. Sinceramente, é um pouca vergonha do nosso país, né? Não? O nosso país é tão rico e nós fica passando tanta necessidade que, né? Só Deus mesmo. Fica um sentimento assim de revolta, sei lá, as pessoas não olham direito o que está acontecendo, eu acho que eles não pensam bem. Se os ônibus cheios em horário de pico em plena pandemia já causam revolta, imagine ficar sem eles. Já está muito complicada, ônibus muito cheio, né? Muito demorado, fica muito tempo sem passar os ônibus. Às vezes está de 80 minutos, né? Chegando no terminal é muito difícil você pegar o próximo ônibus, né? O transporte coletivo está muito a desejar. É muito escasso para a população. É revoltante. Fica mais difícil, né? Porque eu trabalho todos os dias, né? Aí eu preciso dele, né? Para trabalhar, né? Teria condição de pagar Uber, aplicativo? Não. Para mim é só o coletivo mesmo, porque eu não vou tirar do meu bolso. Essa preocupação toda de quem não tem outra opção a não ser se arriscar dentro dos ônibus tem nome e data marcada. Paralisação do transporte coletivo em Goiânia e região metropolitana a partir da meia-noite desta terça-feira. Em uma reunião feita pelo sindicato da categoria na semana passada, ficou definido o início da greve entre hoje e amanhã.
mas as empresas responsáveis pelo transporte já tentam na justiça que o evento não aconteça. A greve foi a única saída encontrada pela categoria, que diz estar sem condições ideais de trabalho e ainda faltando reajuste salarial, já que no ano passado, por causa da pandemia, eles não tiveram aumento. Nossa database, ela está em defasagem, era para ter fechado no mês de março. As empresas simplesmente não têm proposta. E eu tenho certeza, eu sei que os empresários têm pego sim a ajuda dos municípios, aliás, né? Vamos adiante, gente. Vamos cruzar nossos braços e vamos à luta. Agora à tarde, às 2h30, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás deve receber os dois sindicatos, tanto da categoria como das empresas, numa tentativa de conciliação para a suspensão da greve. Mas se a paralisação vai acontecer ou não, o jeito é se preparar como pode. Eu vou conversar hoje, né, com o meu chefe, para ver se ele consegue me ajudar para não chegar até no serviço. Porque se não for com o ônibus, não tem outro jeito. Não tem. Olha, como você viu aí na reportagem, a SET informou que hoje à tarde haverá uma reunião com os sindicatos para tentarem um acordo entre as partes e a suspensão da greve. Já a CMTC disse, como órgão gestor, por se tratar de uma questão trabalhista, irá acompanhar o processo e espera que as partes entrem em acordo sem prejuízo ao usuário. É isso que a gente espera também, que as empresas reconheçam o valor destes motoristas e que paguem a eles um salário justo. Eles não aguentam mais esperar por um reajuste, as coisas estão todas caras e eles também merecem um aumento de salário. E agora você confere que preso ordena a morte de mulher por acreditar que ela se tratava de uma informante da polícia. É isso mesmo, Rosane? É com você. Exatamente, Luciana, e essa ordem, como você disse, teria partido de um preso e tem duas mulheres, segundo a Polícia Civil, envolvidas nesse homicídio. A última a ser presa foi a Jéssica de Araújo. Você acompanha a imagem dela aí, de camiseta preta e calça jeans, que, segundo a Polícia Civil, é investigada por envolvimento no homicídio da Natália Alves Teixeira. Esse crime foi em novembro do ano passado. Durante a investigação, a polícia descobriu que a Natália fazia parte aí de uma organização criminosa e foi morta, sim, porque o preso teria desconfiado que ela teria se tornado informante da polícia. Viu? O mandante do crime, de acordo com a Polícia Civil, teria determinado que Natália entrasse no carro de Jéssica, essa última pessoa a ser presa, e ir para um endereço, segundo esse preso, buscar um carro roubado. Só que, na realidade, era uma cilada, viu? A Natália estava sendo atraída para a morte. E antes de ser morta, olha só o que aconteceu, segundo apurou a Polícia Civil. Esse preso, em uma chamada de vídeo, contou para a Natália aí que seria morta em seguida, que ela seria assassinada porque ele teria descoberto uma traição dela, viu? Que seria esse caso aí dela se tornar um informante da polícia. A polícia já havia prendido a Kathleen Ribeiro, também por suspeita de envolvimento na morte de Natália. A delegada Rafaela Aze fala um pouco mais pra gente sobre este caso. A vítima Natália Oliveira trabalhava para o preso Estácio Azambuja. Fazia as correrias do tráfico. O preso, embora recolhido, de dentro do presídio organizava o tráfico, o recebimento do dinheiro do tráfico e armas de fogo aqui do lado de fora. A investigação apurou que estavam envolvidos também no homicídio as pessoas de Jéssica e Kathleen. Jéssica foi a responsável por levar Natália até o local em que ela morreria. Kathleen, rival de Natália na organização criminosa, disse ao preso que ela já não estava mais contribuindo tanto, que inclusive recaía a suspeita de que ela fosse informante da polícia. Pois é, muito triste, né? A polícia investigou todos os passos aí desse crime e chegou a toda essa conclusão com essas prisões. Eu volto com vocês. Ok, Rosane, daqui a pouco mais informações. Por enquanto, obrigada. E agora a gente continua com os destaques policiais. A polícia desbaratou um laboratório de refino de cocaína. Isso foi em Lusiânia. Desarticulou através dessa operação um grande esquema de distribuição de drogas em Goiás e no Distrito Federal, hein? As investigações duraram mais de 2 meses e os policiais do GENARC foram até as cidades de Lusiânia, Abadiânia, Goiânia e Taguatinga, no DF. Foram apreendidos porções de cocaína, insumos para a preparação da droga e uma prensa industrial. A suspeita é que a droga era transportada por meio terrestre às cidades de Goiás e Distrito Federal e por meio de avião, em voos domésticos para outros estados da federação.
Um casal foi preso e autuado por tráfico interestadual de drogas. E olha só, um homem é suspeito de matar o amigo a facadas após uma briga por causa de feijão em Anápolis. Que loucura! Os dois teriam se encontrado em um supermercado da região minutos antes da confusão. Após conversarem no estabelecimento, eles decidiram ir até a casa do suspeito para negociarem um pacote de feijão. No local, não chegaram a um acordo e houve uma discussão entre os dois. O autor teria dado golpes de faca na vítima e fugiu em uma motocicleta. O SAMU esteve no local, mas o homem não resistiu e acabou morrendo. Quanto vale uma vida, hein? A realidade de muitos goianos que agora recorrem ao fogão a lenha por causa do preço alto do botijão de gás. Tudo que a gente vai encontrando na rua, a gente vai trazendo para casa, poder colocar no fogão a lenha. E desde que vocês começaram a usar a lenha, já deu para economizar que tanto de botijões, por exemplo, por mês era tanto, passou para quanto? Agora ficou um botijão para 5 meses. Porque antigamente a gente usava até 2, chegava até 3 botijão por mês. Tá vazio já. Tá vazio. Tá vazio já. Tá vazio. Não dá nem para fazer um almoço aqui hoje mesmo. Tem que fazer na fornalha. E são muitas e muitas famílias, lamentavelmente, nessa situação. Botijão de gás podendo chegar a R$120. Daqui a pouquinho essa reportagem completa. Mas agora você confere, olha só, esse flagrante. Assalto flagrado por câmera de segurança aqui em Goiânia. Este daí, a vítima estava entrando no carro quando foi abordada por um indivíduo com uma arma. Ele ainda utiliza da agressão para assaltar essa mulher. Logo após furtar, ele sai com a moto juntamente com o parceiro. Vai ser nesse momento aí, outra pessoa assistindo tudo, sem esboçar qualquer reação, até mesmo com medo. E mais um flagrante de furto registrado, lamentavelmente, aqui na capital. Olha, se tiver uma raça mais folgada que ladrão, eu desconheço. Temos mais esse flagrante aí de furto em um supermercado. Como podemos observar aí, o homem pega os produtos da prateleira, disfarça um pouco, coloca os produtos dentro da calça. Olha, colocou o produto dentro da calça aí, como você observa. Tudo isso flagrado pela câmera de segurança lá do estabelecimento e vai embora, olha para o lado. Esse é o momento aí que a gente retorna nesse momento dessa ação aí desse homem. Olha, vamos continuar aqui com o destaque policial número 5, que já está aqui na minha tela aqui chegou, olha só o caminhão aí, ó. Nesse flagrante vocês vão ver aí onde o caminhão parou logo depois da curva. Olha isso, gente do céu, era uma espécie de um lote baldio que estava inundado. Como podemos observar, o motorista do caminhão não conhecia a região, fez a curva acreditando que o local era asfaltado, mas não estava asfaltado, o caminhão acabou caindo. De acordo com informações, haviam 3 homens no veículo. Eles foram resgatados por um policial que estava de folga. Isso aconteceu em Vila Velha, município do Espírito Santo. Gente, que perigo, por pouco, hein? E agora uma notícia muito, muito triste que nós jamais gostaríamos de dar aqui. Morreu no final da manhã de hoje nosso amigo e editor-chefe do jornal Serra Dourada, Luiz Fernando Avelar. Ele ficou internado por mais de 60 dias após travar uma luta contra a Covid-19. Durante todos esses dias na UTI, tentou bravamente sobreviver. Ele, que é natural da cidade de Jandaia, região sudoeste do estado. Formou-se em jornalismo em 1995, profissão que exerceu por mais de 25 anos aqui em Goiás. Luiz Fernando trabalhou em vários veículos de comunicação, entre eles TV Anhanguera, Rádio CBN, Sport TV, e nos últimos anos foi nosso parceiro aqui na TV Serra Dourada. Durante a sua carreira foi repórter, produtor, editor e apresentador, e sempre foi apaixonado por futebol. A informação é que Luiz Fernando Avelar já havia vencido a Covid-19 e tratava as consequências da doença. Chegou a usar um tratamento com a ECMO, aquele pulmão artificial. Ele teve falência múltipla dos órgãos, seguida de parada cardíaca. Nosso querido amigo deixa a esposa, a jornalista Silvia Arantes, e 2 filhas.
Neste momento, a família ainda está decidindo sobre o velório do jornalista. É com muita dor no coração que a gente noticia esse fato lamentável, mais uma vida perdida para a Covid-19. Mas toda a história do Luiz Fernando nos alegra muito e nos encoraja para continuarmos não só essa edição do Jornal do Meio-Dia, mas para continuarmos firmes na nossa luta. Guerreiros, como ele sempre foi, apaixonado pela profissão, preocupadíssimo com a família, um homem fervoroso que sempre teve muita fé para superar todas as batalhas, inclusive o desafio anteriormente que ele teve com um problema renal e conseguiu vencer. Mas agora nós temos certeza de que ele lá está no céu travando outra luta. E nós aqui estaremos em orações pela alma dele e pelo conforto de todos os familiares, de todos os amigos, todos os colegas de trabalho que sofrem muito neste momento. O sofrimento é grande pela perda do Luiz Fernando e talvez maior ainda por sabermos que se tivéssemos vacina, ele não seria, em hipótese alguma, mais uma vítima. Para vocês terem uma ideia da importância do Luiz Fernando Avelar, para você, telespectador, que conhecia o Luiz Fernando, é só você ir em qualquer portal de notícia do estado de Goiás, do Centro-Oeste, qualquer televisão, qualquer jornal impresso e perguntar pelo nome de Luiz Fernando Avelar. Não existe nenhum jornalista que não conheça esse nome. Fica o legado, fica esse exemplo de amizade, esse exemplo de luta no jornalismo, sempre pela verdade. Vá em paz, Luiz Fernando Avelar. O seu legado jamais será esquecido. O nosso abraço, o nosso conforto para a Sílvia e para todos os familiares do Luiz Fernando Avelar. E como você disse muito bem, Lucílio, essa edição do Jornal do Meio-Dia é para ele, em homenagem a ele. E, portanto, ao longo dessa edição, nós estaremos aqui revendo, junto aos nossos telespectadores, imagens do Luiz Fernando em uma homenagem pelo profissional brilhante que ele foi, pelo companheiro que ele foi, pelo pai, pelo esposo e por ter vencido tantas outras batalhas com muita garra. Ao longo desta edição, você continua acompanhando homenagens que faremos ao Luiz Fernando Avelar. A gente continua, Luiz. Hoje o Jornal do Meio-Dia é para você, é para sua família. E agora é hora do quadro A Rua Como Ela É. Veja o desafio de quem vive como vendedor ambulante. Rapa! Essa fiscalização aconteceu neste final de semana na região da 44, aqui na capital, sem fazer julgamentos. Todo mundo precisa de trabalhar. E você vê o brasileiro numa situação tão deplorável, que é a questão do desemprego, e ter que fugir com a sua mercadoria, ter que fugir aí para não ser pego pela fiscalização. Ninguém pode, embora exista a lei e ela tem que ser respeitada, ninguém pode julgar essas pessoas porque elas estão na rua trabalhando. E o nosso respeito a esses vendedores ambulantes, pais de família que precisam levar o pão de cada dia para suas casas. Lembrando, Lucílio e telespectadores, que trata-se de um grande problema de ordem social e econômica que vem tirando aí o sono de milhares e milhares de pessoas, principalmente nessa época de pandemia. Lembrando que antes também desse leque de produtos chegar ao consumidor, existe toda uma logística envolvida que vem desde a fabricação, passando aí pela distribuição, até chegar aí nessa peça-chave que é o vendedor ambulante. Tudo isso é sinônimo de incremento em todos os setores da economia local. Irregular ou não, essas pessoas merecem um olhar melhor do que elas estão tendo, porque são pais de família que estão passando fome nessa pandemia e ainda tem que passar por uma situação constrangedora dessa, ter arara de rodinha para qualquer momento saírem destrambelhados pelas ruas, correndo da fiscalização, o conhecido Rapa. Continuam em Goiânia 2 campanhas de vacinação contra a gripe e a Covid-19.
A novidade da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia é que gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, com idades entre 18 e 59 anos, podem se vacinar independente de terem doenças crônicas como diabetes. Com o objetivo de dar uma maior celeridade no processo, nós decidimos ampliar tanto a faixa etária, então nesse momento acima de 50 anos, e bem como também o critério de gestante, hoje gestante e puérpera sem comorbidade, bem como também os pontos de vacinação. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde continua vacinando também pessoas com comorbidades, idosos a partir dos 60 anos com a primeira e segunda doses, que perderam ou não o prazo, além de trabalhadores da saúde. Para os portadores de comorbidades, o primeiro passo é preencher este formulário que está disponível nos sites das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, ou então conseguir a prescrição médica com indicação de qual comorbidade a pessoa tem e que se encaixa nos critérios do Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid-19. Dona Elza de Souza fez tudo isso, mas o celular que ela usou para fazer o pré-cadastro foi roubado e ela não conseguiu ser vacinada. Em Goiânia, o grupo das comorbidades só consegue se vacinar por agendamento por meio do aplicativo 24 horas da Prefeitura da capital. E a vacinação acontece em 6 escolas municipais do Parque Anhanguera, do setor Cândida de Moraes, do Jardim Guanabara 1, do bairro Goiá, do Jardim América e da Vila Santa Helena. E em 12 unidades municipais de saúde, como as UPAs do Jardim Novo Mundo, do Jardim América e da Chácara do Governador, do CIAMES do setor Novo Horizonte, do Centro de Saúde da Família do Residencial Itaipu e do Centro de Saúde da Família do setor Leste Universitário. Em todos esses locais, idosos também podem ser vacinados sem necessidade de agendamento. Já os trabalhadores da saúde precisam agendar no aplicativo 24 horas e a vacinação desse grupo é apenas no Shopping Cerrado, do Centro de Saúde da Família do setor Santa Rita e da segunda dose no espaço Sinta-se Bem da Unimed. Os drive-thrus do Shopping Passeio das Águas e aqui do estacionamento do estádio Serra Dourada não estão vacinando mais contra a Covid-19. Esses 2 locais foram destinados apenas para a vacinação contra a gripe, campanha que também está em andamento. Hoje começou a contar o prazo da vacinação para idosos a partir dos 60 anos e para professores das redes pública e privada. A vacina contra a gripe só pode ser tomada com um intervalo de 15 dias em relação à vacina contra a Covid-19. Para aquelas pessoas que já receberam uma dose da vacina Covid, é importante ter o aprazamento de 15 dias. Esse é o número adequado que nós recomendamos para que receba a vacina da influenza. O primeiro grupo de vacinação contra a gripe foi o de crianças, trabalhadores da saúde e de gestantes. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, a procura foi bem abaixo do esperado. A procura não atingiu nem 50% do público-alvo para crianças, então nós estamos nesse momento mantendo a vacinação para esse público e ampliando para os demais públicos. Por isso que Goiânia decidiu nesse momento, além das 55 unidades, ampliar para a área 1 da PUC e também para os drives para conseguir atingir a meta de cobertura de pelo menos 90%. Olha só, a gente está percorrendo aqui durante todos os dias vários locais de vacinação, não só em Goiânia, em todo o estado de Goiás. A Marília traz para nós agora um outro ponto, né, Marília? Qual a cidade você vai divulgar hoje para que essas pessoas fiquem bem informadas e possam se vacinar? Oi, Lucílio. Eu vou chegar agora com informações de Trindade. Quem pode se vacinar lá hoje são pessoas com comorbidades. Então, se você está incluso aí nesse grupo, você precisa agendar a sua vacinação. Você pode fazer isso pelo aplicativo Trindade com Você. Ele está disponível na Play Store e também na função do Android, ou também pela plataforma online. Todas essas informações você pode sempre conferir no site da Prefeitura. É bem acessível, lá tem todos os grupos que estão se vacinando hoje e os locais. E o local, eu te conto agora, é no Parque Lara Guimarães. Você pode se vacinar das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E uma informação de última hora para vocês é que o governador Ronaldo Caiado acabou de informar que está chegando mais vacinas. Então, nessa madrugada, a partir da meia-noite, chega em Goiânia o segundo lote da Pfizer, com mais de 37.440 doses
de esperança para os goianos. E falando em esperança, é o que todo mundo queria ter, né, nesse momento. E a gente tem noticiado aqui também que as pessoas não estão procurando lá os postos de vacinação. E o nosso apelo hoje é para que você, se você está incluso nos grupos que estão se vacinando, que você não deixe de se vacinar, porque essa é uma doença que já tem vacina. E eu volto com vocês e volto daqui a pouco com mais informações. Obrigado, viu, Marília, pelas informações. A Marília emocionada por conta da passagem do nosso amigo Luiz Fernando Avelar. Tudo que o Luiz Fernando Avelar gostaria de ter é a oportunidade que muitas pessoas estão tendo agora de receber a vacina. Infelizmente, ele não vai ter essa oportunidade. Se você já tomou a primeira dose, por favor, a gente quer que vocês continuem vivos. Vá tomar a segunda dose, porque isso sim pode garantir a sua vida. A Marília, num gesto muito bacana, tem percorrido aí. Então, se você, todas as cidades, a gente tem recebido informações. Você está vendo a gente aí no Jornal do Meio Dia, de que cidade? Mande o seu WhatsApp se você quer informações sobre a vacinação. A gente está querendo contribuir para salvar vidas. E a gente fala aqui os detalhes do agendamento, em que escola, ou que ginásio essa vacina está sendo aplicada aí na sua cidade. E quem viveu na pele momentos difíceis, né, também por causa da Covid-19, foi o artista e empresário Orlando Moraes. Inclusive, ele expôs nas redes sociais toda essa dificuldade durante a superação da doença. Vamos relembrar? Sou Orlando Moraes e estou internado aqui no Deve Estar com Covid. Tenho certeza que tudo vai passar. Com muito agradecimento no coração, agradecendo a Glória que está aqui comigo, minha mulher que cuida de mim a cada segundo e que manda mensagens tão lindas. Muito obrigado a todo mundo. Eu amo vocês. Tudo vai passar e para Orlando Moraes passou, ele se recuperou. E ele faz questão de enfatizar com muita generosidade o papel fundamental que profissionais da saúde tiveram nessa recuperação dele, principalmente enfermeiros. Orlando Moraes, que é goiano, neste momento está ao vivo conosco para conversarmos direto do Rio de Janeiro. Orlando, que bom te ver assim, já preparando uma live em homenagem aos enfermeiros, é isso? Que gesto bonito. E aí? Poxa, boa tarde, muito obrigado aí. Triste, né, com essa notícia do Luiz Fernando Avelar, que é um grande jornalista, mas um grande querido que a gente perde aí. A minha história foi uma história complicada, porque eu não esperava ser internado, e aquilo, essa doença é uma doença que ninguém conhece. Eu fiquei logo, quando eu fui para o hospital, fiquei logo mal e acabei indo para a UTI. E realmente é preciso que as pessoas saibam que é desesperador, é um afogamento. E é uma tristeza muito grande ver um país como o Brasil, a gente perdendo as pessoas assim porque não tem vacina. E uma das coisas muito importantes para mim foi o convívio com os enfermeiros. Eles foram de uma importância, foram guerreiros, foram anjos, estiveram comigo 24 horas, e naquela tortura que é não ter oxigênio, eles foram imprescindíveis. Então, essa live do dia 12 de maio, às 20 horas, que é o Dia dos Enfermeiros, pela Showin.tv, Showin é uma plataforma, é completamente gratidão a esses seres humanos, a esses anjos que merecem todo o nosso apoio nesse momento. Orlando, a Ana, lá de Aparecida de Goiânia, quando você entrou ao vivo, já mandou a mensagem para nós aqui no 98519, pedindo um trechinho aí de Cruzando Raios. Dá para fazer ao vivo aí? Então vamos lá. Cruzando Raios. Estrelas vão fugindo entre os faróis e o mar, noite azul e azul. Nosso amor sumindo entre partido fica entre morte e sol. Cruzando sobre os raios, antenas de TV. Por que você me olha? Se você não me vê,
sobre os oceanos, em doces guerras frias. Não deixe anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia. Aí, Ana, para você. Não deixe escurecer o nosso dia. Nós tivemos um comprometimento pequeno no áudio, mas nós queremos insistir nesse ato tão bonito do Orlando Moraes, que depois dessa superação da Covid-19, ele faz questão de enfatizar, agora há pouco ele dizendo, quanto foi importante o papel dos enfermeiros, o sorriso no rosto deles, entrando na UTI. Fazia toda a diferença para você naquele momento de tanta aflição, Orlando? Olha, foram importantes demais para mim, porque são pessoas que têm uma vida complicada, ficam 24 horas em pé ali, às vezes dobrando um plantão, todo com máscara, com todo aquele aparato. E eles, o tempo inteiro, me davam alegria, seguravam minha mão, falavam no meu ouvido. E aquilo me tocou profundamente, mas profundamente. E aí eu decidi fazer essa live, que é para homenagear esses anjos, né? Esses guerreiros aí. Como que as pessoas podem acompanhar essa live? É na quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, dia 12, às 20 horas, na plataforma que se chama Show-In. Show-In. E aí a pessoa entra, custa R$5 o ingresso e todo o lucro é para comprar EPIs com os enfermeiros. Show-In é a plataforma que foi lançada, inclusive, no ano passado, né, por você mesmo, em sociedade com o empreendedor e investidor Dio Trota, não é isso? Esse mesmo, essa plataforma. É entrar ali e vão ter os convidados, vai ter Xande de Pilares, vai ter Mosquito, vai ter Jorge Vecino, vão ter minhas filhas Cléo, Antônia e Anne. Então vai ser uma live muito feliz, tem toda uma roda de samba aqui. Tem o músico goiano Ricardo Leão, o Zé Canuto nos sopros e esses músicos maravilhosos que estão aqui comigo. Vai ser muito bacana. É uma live para alegrar, para confraternizar e agradecer esses anjos aí que são os enfermeiros. Olha, eu confesso que não sabia, Orlando, que você começou a tocar piano aos 4 anos e de ouvido. Então estava escrito que você seria um grande artista e é por isso que eu estou pedindo aqui. A música está escrito. Tem como fazer aí? Vamos fazer. Está escrito. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber encontrar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. E às vezes a felicidade demora a chegar. E é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, nem pode correr. E ninguém vai poder atrasar quem nascer para vencer. A gente não pode deixar de sonhar, a gente não pode deixar de sonhar com as vacinas chegando de uma forma mais rápida, inclusive participações aqui. Se a vacina tivesse chegado em novembro, dezembro, muitas vidas teriam sido poupadas. Muita gente aqui acompanhando Orlando Moraes, a gente tentando trazer um pouco de energia melhor no início dessa semana, com tantas notícias tristes, como a morte do nosso colega Luiz Fernando Avelar. E aí nós estamos aqui mostrando Orlando Moraes fazendo uma homenagem aos guerreiros enfermeiros que estão aí nessa linha de frente, cuidando de todas essas vítimas da Covid-19. A live de Orlando Moraes é quarta-feira, 8 horas da noite.
Orlando, muitíssimo obrigada e fica aí o convite vindo à sua terra, o espaço está aberto para que você participe conosco ao vivo aqui do Jornal do Meio-Dia. Fique com Deus. Fique com Deus. Muitíssimo obrigado a todo mundo lá. Abraços. E mais uma vez, um abraço na família do nosso querido jornalista aí que se foi. Sim, repassaremos sim essa sua mensagem de força, de fé aos familiares. Nossos agradecimentos aos músicos também que estiveram participando com a gente do Jornal do Meio-Dia ao vivo. Um grande abraço. Olha, e a Gleice lá de Caldas Novas participando com a gente ao vivo. Boa tarde, Lucílio e Luciana. Meus sentimentos a todos vocês da TV Serra Dourada. E ela manda um abraço para todos nós nesse momento difícil. Luiz Fernando Avelar, mais uma participação. Vá em paz, meu irmão, grande profissional. Que Deus abençoe e conforte a família e os colegas de trabalho. Amém. Pessoal assistindo a gente de Matrinchã, obrigado pela audiência aí. Matrinchã, Trindade também. O Ronilson. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E vamos seguindo, porque assim tem que ser, para noticiarmos outro fato lamentável, resultado de uma imprudência. Olha só, um idoso morreu após um grave acidente nesse último final de semana agora em Goiânia. Mas desta vez não foi por falta de sinalização não, viu? A nossa equipe foi até o local e registrou que os motivos de acidentes por lá são as imprudências causadas pelos motoristas. Olha isso. Sem desculpa, tem sinalização na horizontal e vertical. No sentido bairro Centro, na Avenida Lúcio Rebelo, no setor alto do Vale em Goiânia, o motorista ou segue em frente ou vira à direita. Mas aqui flagramos muitos motoristas fazendo tudo errado. Conta aí. 1, 2, 3, 4. Mas no último domingo essa imprudência causou um grave acidente. A câmera de um circuito de segurança flagrou. A motorista estava neste carro branco, descendo a Avenida Lúcio Rebelo, e tentou virar à esquerda em local proibido. O motociclista que estava atrás foi surpreendido e bateu no veículo. O local é rota do BRT que está em construção. A motorista do Creta descia aqui a Avenida Lúcio Rebelo. A placa lá é clara, ela deve seguir em frente ou virar à direita, não pode virar à esquerda, ela virou. O motociclista que vinha na mesma direção, de lá, bateu nela, olha só, o carro, os estilhaços aí. Esse não foi o primeiro acidente aqui nesse local? Não, vários, acontece vários acidentes, já tem uns 10 acidentes aqui. Você viu esse? Vi esse plenamente. E como é que ficou o motociclista? O motociclista ficou bem machucado, pai. Ele ficou inconsciente, quebrou tornozelo, cara, foi absurdo, foi coisa de louco. Ficou embaixo do carro? Ficou debaixo do carro, levantou o carro, 4 pessoas, levantou o carro, tirou debaixo do carro e tava desmaiado. E estava muito machucado, muito mesmo. O motociclista, um idoso de 61 anos, Cândido Souza da Cruz, foi encaminhado em estado grave ao UGOL e acabou morrendo. A motorista passou pelo exame do bafômetro. Como deu negativo, foi liberada. O acidente será investigado pela Delegacia de Trânsito da capital. Anda acontecendo muita imprudência, tem muitos motoristas aqui que não respeitam a sinalização, porque aqui tem a sinalização e nesse acidente de hoje foi devido à imprudência, né? Então a gente cobra também mais fiscalização nesse setor, nessa parte aqui, nessa avenida da BRT. Motoristas imprudentes, falta fiscalização, o resultado a gente tem visto aí muitas mortes no trânsito da capital, da região metropolitana. E sobre essas mortes, sobre vários problemas do trânsito na capital, vamos conversar então, com quem é responsável da Secretaria de Mobilidade. Para comandar a entrevista, Maicon Leão, é com você, direto de um ponto da rua aqui da nossa capital. É com você, Maicon. Pois é, Lucília, a gente fala direto uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital, a Avenida Anhanguera. Tem lugar que falta sinalização, mas também falta muita conscientização do motorista, responsabilidade, Como você bem disse, ao meu lado está Horácio Melo, ele que é secretário municipal de mobilidade urbana aqui de Goiás, de Goiânia. Secretário, boa tarde, obrigado pela entrevista do senhor. A gente está entrando agora na campanha Maio Amarelo, que é justamente para intensificar essa sinalização nos locais que faltam, para cobrar essa responsabilidade do motorista, Boa tarde. Perfeito, boa tarde para quem está nos assistindo. Maio Amarelo é uma campanha que nasceu no Brasil, em 2014, no Observatório Nacional, estava lá junto, o presidente Ramalho criou essa campanha, hoje está em 30 países. Só que o Brasil, apesar das dificuldades, apesar de matar muita gente no trânsito, ainda pode dar bom exemplo para o Brasil.
para o mundo, inclusive. Em 30 países tem essa campanha. E Goiânia também. Nós temos dificuldades aqui, falta sinalização, ela tem que ser cobrada do poder público. Estamos intensificando essa é a meta nos dada pelo prefeito Rogério Cruz, que a SMMA de forma muito técnica, muito rápida, intensiva, onde foi feito o asfalto, leva a sinalização, mas também temos fatores positivos. Em Goiânia, só 2 capitais têm respeito à faixa de pedestre não semaforizada. Uma é Goiânia. Então vamos intensificar isso com muita força para que a gente possa dar exemplos positivos também. Secretário, hoje qual que é a situação da sinalização no município? A gente fala essa campanha na questão da intensificação, tem essa necessidade, tem muito lugar que ainda não tem a sinalização? Sim, a cidade sabe disso. O asfalto novo começou 8 meses antes da sinalização, mas agora com o fim das chuvas nós vamos recuperar isso com muita força, com muita intensidade. Teremos 7 equipes simultâneas, já temos 7 equipes simultâneas trabalhando em Goiânia. Vamos divulgar pelo nosso site, o site da prefeitura, aonde estaremos para que a população possa acompanhar isso. E mais do que sinalizar, é uma sinalização conceitual, de respeito aos mais frágeis. Esse é o propósito do Maio Amarelo também. Respeito ao pedestre, as motobox também, que aquelas caixas de moto em semáforo estão sendo espalhadas pela cidade. A malha cicloviária tem que ser recuperada e será recuperada. Então a sinalização conceitual ajudando a mudar comportamentos. Secretário, a sinalização é importante, mas também para aqueles motoristas que vê apenas como decoração, tem que ter uma punição. Como é que fica a fiscalização? Exato, a gente vê cenas de acidente às vezes, num bairro que não tem sinalização, ou não tem sinalização, tem cobrado do poder público. Nosso papel é esse, repito. Mas às vezes eu vi uma cena de acidente, uma caminhonete atingiu a motocicleta na calçada, e pedestres na calçada, colocando a culpa na falta de sinalização. Não faz sentido nenhum. Aonde não tem sinalização, mais atenção ainda, mais cobrança, mas mais atenção. E aonde tem sinalização, ela tem que ser respeitada. Não faz sentido. Para para parar, para engatar a primeira marcha, olhar quem vem do lado e só ir fazer a travessia no cruzamento com segurança. O que a gente espera é isso, e que a gente acredita é isso, que o goianiense vai respeitar essa sinalização que existe na cidade e vai ajudar a construir um trânsito melhor para todos nós. Em relação àquele motorista que tem o pé pesado, não adianta, a placa está lá, é 40, mas na cabeça dele dá para ir a 60, 70, a fiscalização de velocidade, como é que fica? Vai ser intensificada também? Não estamos criando novos equipamentos, não estamos aumentando a fiscalização. Inclusive os agentes de trânsito estão voltados muito para ponto de sinalização, não tem essa ideia de intensificar a multa. Agora, a multa é um mal necessário para quem desrespeita a cidade. Essa que é a questão. Nós temos que acalmar nosso movimento. Ligue seu aplicativo de direcionamento antes de sair de casa, o Waze, Google Maps, saiba a hora que você vai chegar. Ele desvia de trânsito pesado, de obras. Pacificar, tranquilizar, empatia e gentileza no trânsito. Empatia e gentileza nunca é demais, respeitar a faixa de pedestre, o ciclista. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio-Dia. Luciano, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de dinheiro, de conta, de alimentação. A gente vê que está cada dia mais difícil manter a cesta básica, comprar carne, o botijão de gás. E tem muitas famílias que estão encontrando no fogão a lenha a única saída para ter o que comer em casa. O fogão a lenha foi a saída para conseguir economizar e burlar o preço alto do gás de cozinha. A dona Divina começou a cozinhar com fogão a lenha por vontade, mas hoje não troca mais. Conta do preço e do sabor, né? Mais gostoso. Agora eu vou continuar, né? Com o preço muito caro, né? O gás. Agora vai ser sempre. Quando o gás estiver alto, eu vou continuar, né? Almoço e janta, tudo sai daqui. E desde que o fogão a lenha começou a ser usado, teve um outro que por aqui foi aposentado. Quem chega na casa da Dona Divina nem imagina que isso aqui é um fogão. Parece uma mesa, mas ó, é um fogão que está escondido aqui embaixo. O botijão do lado tá até cheio. Não usa mais. Isso aqui é só para caso tenha alguma necessidade, porque no resto é tudo ali, ó, na lenha. Botijão de cozinha a gente não acha andando pela rua não, mas o combustível do fogão a lenha o Deus mais acha, né? Já tem até uma pilha aqui. Muita. Tudo que a gente vai encontrando na rua, a gente vai trazendo para casa para poder colocar no fogão a lenha. E desde que vocês começaram a usar a lenha, já deu para economizar que tanto de botijões, por exemplo? Por mês era tanto, passou para quanto? Agora ficou um botijão para 5 meses. Que antigamente a gente usava até 2, chegava até 3 botijão por mês. Cada um tem dado seus pulos para economizar. E olha, para mostrar para vocês que a situação está complicada para muita gente, nós viemos até o residencial JK, que fica aqui na região noroeste de Goiânia, para conhecer a história da Cristiane. Daqui eu já consigo ver
A fumaça significa que o fogão a lenha já está aceso. O almoço já está no fogo, Cristiane? Ainda não tá não. Mas é a lenha que já está acesa. É, a lenha. Ela até tem um fogão convencional, mas não tem condições de usar. Aqui no setor, o botijão já está custando o olho da cara. Tá vazio já. Tá vazio. Tá vazio já. Tá vazio. Não dá nem pra fazer um almoço e hoje nele. Tem que fazer na fornalha. Eu paguei 130 nesse aí e já acabou. Desse jeito, ela tem que escolher se compra o gás ou coloca comida nas panelas para alimentar 6 pessoas. Sem auxílio emergencial e com apenas R$ 130 do Bolsa Família, ela teve que improvisar uma fornalha. E essa tem sido a triste realidade de muitas famílias brasileiras. E como tem, né? Diante dessa crise toda, de tantos aumentos absurdos em plena época de pandemia. E falando nessa onda tão cruel, nós vamos mostrar que muitas pessoas têm registrado aglomerações. Olha só que absurdo, esse registro foi feito em um cartório aqui em Goiânia. A gente observa pessoas sem distanciamento e, mais uma vez, não há fiscalização. Conosco agora ao vivo o médico infectologista Marcelo Daia. Vamos mostrar mais flagrantes de aglomeração, mas antes a gente quer saber dele, já aparece na tela conosco. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, prazer falar com vocês. E tudo que a gente quer mais saber é se realmente existe essa preocupação da chegada da terceira onda, porque muita gente continua ignorando a primeira e a segunda. Na verdade, não acabou a onda, né? Nós estamos numa fase de doença ainda, com transmissão, com casos acontecendo. Houve uma diminuição na transmissão, diminuição de internação, mas a doença ainda não está sob controle. Então, qualquer motivo de aglomeração, qualquer eventos nesse sentido, pode facilitar a transmissão e você ter um aumento do número de casos novamente. Começou o friozinho aqui na região metropolitana de Goiânia, eu tenho certeza que em várias partes do estado a gente está tendo um dia mais quente, mas à noite um pouco mais frio. O frio, ele preocupa em relação aos casos de Covid? Isso pode ser um agravante ou não? Não tenha dúvida. Os ambientes menos arejados, você tem um risco maior de transmissão. Então é importante que os ambientes estejam bem ventilados. O clima seco favorece um pouco mais a transmissão de doença respiratória. Como a Covid é uma doença de transmissão respiratória, também fica favorecida pelo clima mais seco que nós vamos entrar agora, né? Então é da agora até outubro, até voltar a chuva com mais regularidade, a gente tem um clima muito seco. Isso favorece a transmissão de doenças respiratórias. Então não tenha dúvida que a gente está entrando numa fase onde tem todos os critérios para você ter aumento de número de casos novamente. Pois é, e há a constatação de que a Covid-19 está se rejuvenescendo, porque cada vez mais jovens estão se contaminando e espalhando o vírus, doutor Marcelo. No geral, quando a gente avalia o que vem acontecendo, os jovens sempre foram os principais responsáveis pela maior parte do número de casos. Nas internações, também os jovens são responsáveis pelo maior número de internações, entre 30 e 59 anos. O que a gente tem visto agora com essas variantes, porque as variantes aumentam a chance de transmissão, é que o número de pessoas infectadas aumentou. Então a gente está vendo um número maior de casos devido à maior infecção por essas pessoas. Então eu infecto mais gente, com isso eu vou ter mais internação, mais óbito entre os jovens. Mas o que a gente observa no geral é que ainda a mortalidade é maior entre os idosos. As pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, são os grupos que mais morrem. Mas não tenha dúvida que a doença está acontecendo de uma maneira geral entre jovens, idosos. Isso, essa segunda onda, né, em março, mostrou isso claramente para a gente. É isso daí, nós conversamos com o médico infectologista Marcelo Daia. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. E que cena linda, em pleno Dia das Mães. Olha, no Dia das Mães, mulher dá à luz dentro de um carro na unidade do Corpo de Bombeiros em Aparecida de Goiânia. A mãe, Jenny Kelly de Souza Oliveira, de 28 anos, estava a caminho do hospital, mas o pai percebeu que não daria tempo de chegar não até a unidade de saúde. Decidiu pedir ajuda aos bombeiros. Após o parto, tanto a mãe quanto o bebê
foram transportados para a Unidade de Saúde para receberem o apoio médico. O vídeo vai mostrar aí para vocês quando os militares seguraram o bebê ao lado do pai. Aí, aqui, Alexandre. Aí. Um feliz Dia das Mães para essa mamãe. Foi ontem, mas mês de maio é um mês especial para todas as mulheres, para todas as mães, e que essa criança cresça com muita saúde. E esses bombeiros, mais uma vez, né, Luciana, explorando todo o seu lado humano, salvando vidas e trazendo para o mundo mais uma criança. E por isso a gente sempre faz questão de registrar esse trabalho aí do Corpo de Bombeiros. Parabéns à nova família. E além do mês de maio ser mês das mães, é também do Centro-Oeste viver aquele friozinho. Mas tem o que ainda, hein, que vem à mente de todos? Claro, a pecuária, mas por conta da pandemia, a festa pelo segundo ano consecutivo não vai acontecer. De acordo com a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a feira deveria movimentar 200 milhões de reais. O evento foi adiado para outubro e deve ser menor, sem shows e rodeios, para evitar grandes prejuízos. Produtores, para evitar mais prejuízos ainda, os produtores estão fazendo leilões na internet e têm movimentado com mais frequência as redes sociais com o objetivo de comercializar animais, equipamentos e também insumos. Gente, muito cuidado nas estradas, no trânsito, nas cidades, porque esse final de semana foi de muitas tragédias. 2 pessoas morreram após carro e caminhão baterem de frente na GO 330, próximo ao trevo de Gameleira. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo das vítimas, os corpos das vítimas que ficaram presas às ferragens e deixou os cuidados do IML. E olha só, uma pessoa ficou ferida após carro bater em um poste em Umas. O motorista teria perdido o controle da direção quando bateu no poste de energia. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e encaminhou ao hospital. Mãe e filha morrem em um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na GO 217 Piracanjuba. Uma terceira pessoa foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital. Um cãozinho da família também morreu no acidente. E que tal proteger o seu veículo e garantir combustível a preço de custo na região metropolitana de Goiânia? Já pensou nisso? Gostou da ideia? Então, junte-se ao Movimento Mais Brasil e garanta também esse aqui, o seu cartão Clube Gás. Com esse cartão, você tem desconto em até 12 postos de combustíveis, além de contar com a proteção veicular do Movimento Mais Brasil. Não perca tempo não, aponte a câmera do seu celular para o código na tela e proteja o seu veículo, garantindo assim também o cartão de desconto Clube Gás. Junte-se ao Movimento Mais Brasil, você também. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem é preso suspeito de incendiar a casa onde vivia com a ex-companheira. O repórter Maico Leão traz os detalhes. O caso aconteceu nessa casa no Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia. Dentro da residência, tudo ficou queimado. Os móveis foram destruídos pelas chamas. No momento do incêndio, uma mulher de 32 anos estava trancada dentro do quarto. Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo incêndio é um ex-companheiro da mulher, mas que continuava morando com ela. Inconformado com o fim do relacionamento, as brigas entre o casal eram frequentes. E nessa última discussão, ele acabou acertando um soco no rosto dela, que caiu desmaiada no chão do quarto. Ainda não satisfeito, ele ateou fogo no colchão e saiu enquanto o fogo se alastrava pela casa. Vizinhos chamaram a Polícia Militar, que conseguiu socorrer a mulher. E o que mais chamou a atenção foi que aqui do lado de fora, o homem voltou para ver se tinha conseguido matar a mulher. Nessa hora, a PM então o prendeu em flagrante. A equipe, quando chegou ao local, constatou realmente que o fogo já estava tomando conta de toda a casa. Entrou, retirou a moça, deu atendimento. E o que é mais curioso é que quando os policiais estavam no local, perceberam a presença de um indivíduo em atitude suspeita. Procederam à abordagem e constatou que o mesmo era autor. Ele quis voltar para conferir, né? Para ver se realmente tinha acontecido o que ele desejava, né? E a equipe então fez a prisão do mesmo, conduziu ele até a delegacia da mulher, né? DEAN, e lá ele foi enquadrado, né? Foi ali autuado por tentativa de feminicídio. Já a mulher foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia, UGOL. Levou alguns pontos no queixo e já recebeu alta.
Quer saber como que está a vacinação aí contra a Covid-19 na sua cidade? A Marília tem a resposta. Agora, Marília, você traz informação de Aparecida de Goiânia. Com você, minha amiga. Isso mesmo, Lucílio. Olha, lá em Aparecida de Goiânia hoje, quem pode se vacinar com a primeira dose são pessoas com síndrome de Down e que tenham mais de 18 anos, portadores de doença renal crônica em terapia de substituição renal, que é o procedimento chamado diálise, acima de 18 anos também podem se vacinar, as gestantes e as puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Então, essas pessoas com mais de 18 anos também podem se vacinar desde que tenham lá as comorbidades. Pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos, portadores de deficiência permanente, cadastrados no programa de benefício de prestação continuada, que tenham entre 55 e 59 anos. E a segunda dose também é aplicada para quem já está com a data marcada para a segunda aplicação. Os locais é lá na cidade administrativa e também no Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança. Você pode se vacinar das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Uma dúvida que estava chegando aqui para a gente é sobre a vacinação de professores. Pessoal, essa vacinação destinada aos professores não é contra a Covid-19, mas sim contra a gripe. Então é só você entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde para poder conferir como é que fica essa imunização. Lembrando que as duas vacinas não podem coincidir. Vacinou contra a Covid, tem que esperar 14 dias para se imunizar contra a gripe. Eu volto com vocês. Valeu, Marília. Mais uma vez, obrigada. Lembrando que em Aparecida também acontece a campanha Vacina contra a Fome. E é importante que você ajude outras famílias que estejam passando por dificuldades nesse momento. Assim que você for se vacinar, leve 1 quilo de alimento não perecível ou até mais, uma cesta completa, porque isso vai chegar na casa de quem precisa através da assistência social de Aparecida de Goiânia. E essa é para você que ainda está pensando se compensa ou não procurar a Trier Soluções Financeiras para reduzir agora as parcelas do seu veículo. Enquanto você pensa aí, meu amigo, minha amiga, já teve gente que já foi lá, já reduziu a dívida e agora está com o veículo quitado pela metade do preço. Veja só esses depoimentos. Para você que está assistindo o Jornal do Meio-Dia, pode confiar. Eu quitei meu carro graças a Trier Soluções Financeiras. Minha dívida era de 26 mil, paguei apenas por 12 mil. Agora, veja a história do seu Odilon. É isso aí, Keila. Meu carro também está quitado. A prova está nas minhas mãos. Eu pagava R$ 680 e passei a pagar R$ 340. Por isso, eu também indico a Trier Soluções Financeiras. Então faça como a Keila, faça como o Edilon, não perca tempo e procure você também a Trier Soluções Financeiras. Lá a redução do seu veículo é imediata e garantida por contrato, tá? Contrato, não tem conversa não. Por isso ligue agora no número que está aparecendo aí no seu vídeo. 0800 765 5595, anote aí ou ligue agora. Vou repetir para você. 0800 765 5595. E não se preocupe, você não tem que pagar nada à vista. Trier Soluções Financeiras. E olha, atenção, Grêmio, Anápolis e Vila Nova na final do Goianão. Os detalhes daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. E a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco mais informações sobre o grande Luiz Fernando Avelar, nosso amigo, jornalista, editor-chefe do jornal Serra Dourada, que infelizmente nos deixou hoje pela manhã. Ele que enfrentou uma dura batalha contra a Covid-19, conseguiu vencer a Covid, mas teve complicações. Foram 60 dias hospitalizado. O nosso abraço à esposa, aos filhos, a toda a família do Luiz, que deixa uma legião de admiradores no jornalismo e também fora do jornalismo. Vai em paz, Luiz. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o seu Jornal do Meio-Dia e você sabe bem, né, da importância de manter a saúde 100% em dia, principalmente agora. A Medprev agenda suas consultas e exames. O atendimento é sempre em consultórios particulares de Aparecida de Goiânia, com todos os cuidados que o momento determina. O agendamento é rápido e você só paga quando usa e sempre com valores
bem reduzidos, muito inferiores ao particular. E a Medprev Aparecida também agenda para pronto atendimento dia nas seguintes especialidades. Anote aí: cardiologia, ginecologia obstetrícia, urologia, clínico geral e odontologia. E você que porventura já foi infectado pela Covid-19, não deixe de fazer um check-up, pois há várias sequelas que podem ser ocasionadas pela infecção da Covid, tá bom? Devemos aí ficar atentos em relação a esse problema. Ligue e agende a sua consulta agora, 3922-0015, ou envie mensagem para o WhatsApp 99825-9704. Os endereços da Medprev Aparecida estão aqui na tela. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. E o nosso brinde com café moinho fino hoje vai para o nosso amigo Luiz Fernando, que perdeu a batalha para a Covid-19. Ele que gostava tanto de futebol e se empenhava tanto no exercício da profissão dele como jornalista. E é por isso que nós estamos fazendo esta homenagem, dedicando a edição do Jornal do Meio-Dia de hoje ao nosso amigo Luiz Fernando Avelar. E agora nós vamos noticiar que uma decisão inédita no Campeonato Goiano. Vila Nova e Grêmio Anápolis vão disputar a final. O time colorado eliminou a Aparecidense na fase semifinal. O segundo jogo da fase semifinal entre Aparecidense e Vila Nova foi no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida, e o ganhador ficaria com a vaga para a decisão. Alain Mineiro cobrou falta e o zagueiro Rafael Donato subiu de cabeça e abriu o placar. Vila Nova 1-0. No início do segundo tempo, outro zagueiro do Vila, o Alisson Maia, foi expulso. A Aparecidense pressionou e o time colorado resistiu. E no finalzinho, perdeu até a chance de marcar o segundo com Pedro Júnior. Mas com a vitória de 1-0, o Vila Nova é finalista do Goianão 2021. E o Grêmio Anápolis, o outro finalista do Goianão, eliminou o Atlético em pleno estádio Antônio Ascioli. Como venceu o primeiro jogo das semifinais por 1-0, o Grêmio Anápolis precisava apenas de um empate no estádio Antônio Ascioli para se classificar, mas saiu na frente. Ronald recebeu o passe de Lucão e chutou cruzado. O Atlético reagiu. Aos 37 do segundo tempo, Zé Roberto, com oportunismo, empatou o jogo. E aos 43, João Paulo fez o gol da virada do Atlético. No tempo normal, o time da capital venceu por 2-1. A definição foi nos pênaltis. O Grêmio Anápolis começou mal, Baiano cobrou e Fernando Miguel fez a defesa. Só que Janderson do Atlético acertou a trave e a bola não entrou. Foram muitas cobranças, até que João Paulo do Atlético carimbou o travessão e errou. Nos pênaltis, o Grêmio Anápolis venceu por 12-11 e vai disputar pela primeira vez a final do Campeonato Goiano. E daqui a pouco a gente volta com mais informações. Nós estamos de volta com a sua participação, porque é você no JMD. Uma moradora reclama que no setor leste universitário, em Goiânia, tem uma água vazando, água limpa, desde sexta-feira à noite. Vamos conferir. Oi, Luciana. Desde sexta-feira, dia 7 de maio, isso aqui da Saneago tá jorrando água, um desperdício total do setor leste universitário, um desperdício na calçada da minha casa. Clênia Moura, me ajuda aí, por favor. Sim, Clênia Moura, muito obrigada pela sua participação. Imediatamente cobramos da Saneago uma posição e sabe qual foi a resposta, Clênia? De que a Saneago já foi ao local e reparou o problema desse vazamento de água. Que bom. Olha só, o telespectador flagrou um homem jogando entulho na rua em plena luz do dia, como se fosse água normal. Vamos ver. Por isso que o Brasil não vai pra frente aqui, ó. Olha que absurdo aí, obrigado telespectador por flagrar esse absurdo. Não faça isso, trabalhador. Né? Coloque num saco, acondicione e tenha um local de destino para isso. Não faça isso. Você, eu sei, é um trabalhador, mas está cometendo um crime ambiental. Isso aí não pode.
E você acompanhou conosco hoje no Jornal do Meio-Dia, motorista bêbado que dirigia sem controle é perseguido, policiais atiram nos pneus e só assim ele para. O veículo carregado de soja acabou pegando fogo. 5 bandidos morrem em confronto com a Rotan depois de explosão de banco em Corumbá de Goiás. E mostramos também esse flagrante, olha só, onde o caminhão vai parar logo depois da curva. 3 pessoas que estavam no veículo foram resgatadas por um policial de folga. Dia das Mães antecipado, não deu tempo, o bebê insistiu em nascer e o parto aconteceu dentro do carro mesmo. E hoje encerramos o Jornal do Meio-Dia falando da perda do nosso amigo Luiz Fernando Avelar, mais uma vítima da Covid-19. Segunda-feira, 10 de maio, uma manhã de outono, de céu azul em Goiânia. Um dia de correria para os trabalhadores. Mas veio uma notícia que nos tirou o chão. Luiz Fernando Avelar, o guerreiro, como gostava de chamar os amigos, que por mais de 60 dias travou uma batalha árdua com a Covid-19, resolveu descansar. Foi derrotado por uma doença que vem provocando perdas em todo o mundo. O rapaz que nasceu em Jandaia, torcedor fervoroso do Flamengo, resolveu ser um profissional de comunicação. Depois de trabalhar em outras emissoras, veio reforçar a equipe da onde por quase 7 temporadas foi repórter, apresentador e editor-chefe. Mais uma voz que se cala na pandemia, 47 anos de idade. Tão novo, com tantos planos. Mais um filho, esposo, pai, irmão, amigo, profissional que nos deixa. Até, Luiz. Fique com Deus.